meus irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje nós estaremos falando sobre um tema muito importante. Vamos abordar hoje sobre a relação entre o cristão e o trabalho. Para algumas pessoas, o trabalho ele é visto como uma forma de maldição ou de algum castigo, que Deus coloca para que essas pessoas trabalhem como uma forma de pagarem pelos seus pecados, ou olha como uma forma muito negativa o trabalho, como um peso, como um fardo. Para outros, o trabalho é visto como uma forma de enriquecer, olha de uma forma ambiciosa para o trabalho e não como simplesmente um ato de glorificar a Deus produzindo cultura, trabalhando. Então, Alisson, vamos abordar um pouquinho sobre esse tema. Vamos trabalhar? Vamos Então, lá. gostaria de fazer a primeira pergunta para você. Como o cristão ele deve olhar ou interpretar o trabalho? Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para você que está nos assistindo. Deus abençoe sua vida aí, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Bem, o assunto é vasto, né? A Bíblia nos Uhum. fornece muito conteúdo a respeito desse assunto, mas nós podemos tratar aqui algumas questões. A gente pode até dividir, né? Gravar um pedaço desse vídeo, fazer um outro Pode, vídeo, fica melhor também. para que a gente aborde melhor o assunto, Uhum. né? Então, a primeira pergunta que você fez é como. O cristão ele deve olhar como ele pode interpretar o trabalho. É isso. Como o cristão deve interpretar o trabalho? Isso Uhum. aí. Eu acho que, em primeiro lugar, Alisson, em primeiro lugar, ele deve entender qual é a visão bíblica do trabalho, né? O que é que a Bíblia fala a respeito do trabalho? Em primeiro lugar, ele deve entender. Às vezes, o trabalho não é bem interpretado pelo cristão. Na maioria das vezes, em muitos casos, na verdade, é muito mal interpretado. Você Uhum. mesmo falou aí na introdução, né? Muitos pensam que aquilo ali é um castigo, o trabalho é um castigo de Deus, quando na verdade não é. Então, nós podemos agora tentar fazer isso, né? Vamos Tentar, lá. tentar entender um pouco o que a Escritura fala a respeito do trabalho. Para isso, eu tenho aqui a Bíblia no texto de Gênesis e eu queria fazer a leitura de algumas porções aqui para a gente tentar trabalhar um pouco o tema. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, vamos ler aqui do 26 ao 28, vamos ler também no capítulo 2, alguns textos também aqui. Então, vamos lá. No capítulo 1, verso 26, diz assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, eu penso que para a gente tentar compreender a respeito do tema, nós devemos partir daqui, né? Porque aqui nós temos o texto de Gênesis narra no primeiro, segundo capítulo, né? Vai narrar a criação. Aqui nós vamos ter aqui princípios criacionais. Tem a narrativa da criação e de alguns princípios que Deus estabelece aqui na criação. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele vai tratar da criação do homem. Deus cria o homem, Deus comunica algumas coisas para o homem e Deus dá mandatos para o homem. Deus ordena um homem que faça algumas coisas, Uhum. entendeu? Mas, assim, de forma geral, nós devemos entender que Deus criou os céus e a terra, né? E que Deus criou o homem, né? Compartilhou com o homem algumas questões, né? Ele fez o homem à sua imagem e à semelhança. A gente sabe que o homem tem alguns atributos que Deus comunicou para ele, né? É chamado de atributos comunicáveis, Como amor, né? como amor, exatamente. Como amor, justiça, santidade. Uhum. Mas também Deus comunicou outras coisas para o homem e nós podemos perceber que Deus colocou o homem na terra
e deu para ele algumas habilidades, deu para ele dons, para que o homem ele fosse um subgerente, por assim dizer, para que o homem governasse a terra para Deus, para que o homem trabalhasse, né, para Deus. Deus entregou na mão do homem, mas a terra é de Deus. Uhum. Tudo é de Deus. Toda a criação pertence a Deus. E Deus colocou o homem ali para que o homem governasse sobre ela. Então a gente pode perceber isso que eu estou falando quando a gente vê no verso 27 que ele diz assim, ó, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas perceba o detalhe no verso 28. O primeiro verso fala aqui que Deus criou a sua própria imagem, né? A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Vamos lá. O verso 28 ele vai dizer, e Deus os abençoou e lhes disse. Muitas vezes a gente lê esse texto e a gente perde de vista a introdução do verso 28. A gente se apega muito à ordem, que é importante e a gente vai fazer, mas a gente não deve perder de vista a introdução do verso. Veja o que é que ele vai dizer. Aí Deus disse ao homem, veja, aqui Deus está entregando aqui mandatos, né? Deus está dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui é o princípio do que a gente chama de mandato social, que está mais explícito no capítulo 2 aqui, onde ele vai falar do casamento. Mas Deus está dizendo ao homem que ele deve crescer e se multiplicar. Está dizendo que ele deve se reproduzir e encher a terra. Basicamente, a ideia de Deus era assim: o plano de Deus era encher a terra da sua glória. Então, ele compartilha a sua imagem com o homem e ordena que um homem se multiplique, que enche a terra. Entendeu? O homem que carrega a imagem de Deus se multiplicaria sobre a terra e levaria a imagem, a glória de Deus sobre toda a terra. Então, Deus vai e diz assim, sede fecundos, Deus, multiplicai-vos. Isso é um mandato. Deus está dizendo, tenham filhos e se multipliquem. A gente pode falar disso outro dia. Mas, em segundo lugar, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, encher a terra e sujeitai-a. Presta atenção. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, veja, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, veja, Deus está dizendo, domine, governe sobre a terra. Deus deu esse mandato para o homem. Nós chamamos isso de mandato cultural. O homem deve promover cultura na terra, desenvolver a terra, trabalhar na terra, governá-la, dominá-la, produzir ciência, né? Produzir metodologia, como a gente vê aqui, arte, cultura. Música. Música. A gente já vê já no capítulo 4 de Gênesis, não é isso? No capítulo 4 de Gênesis a gente já vê aqui instrumentos musicais, entendeu? Então Deus deu essa ordem. Veja aqui no capítulo 2, o verso 5, o que é que ele diz? Ó? Não havia ainda, vou ler o verso 4. Esta é a agenda dos céus, a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia, presta atenção nesse detalhe, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Então veja, aqui a escritura estava dizendo que o solo precisava do trabalho do homem para lavrar a terra. É fundamental o trabalho do homem para lavar a terra, para o desenvolvimento do mundo, da plantação, da agricultura. Entendeu? Então ele vai dizer aqui, ó, não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, isso é uma razão, e ainda não havia homem para lavrar o solo. Você está entendendo? Uhum. Quando nós chegamos no verso 15, ele vai dizer assim, ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. Primeiro ele vai falar que Deus plantou um jardim no Éden, né? Deus criou lá o jardim, e vai dizer, tomou, pois, verso 15, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então veja, Deus colocou o homem no jardim do Éden, no jardim que Deus havia criado, e ele colocou o homem, e aqui ele fala o propósito, para que ele cultivasse ali o jardim, para que ele guardasse, cultivasse e guardasse.
E aí nós não devemos perder de vista o que eu havia falado antes, a introdução aqui do versículo 28, quando ele diz assim, ó, e Deus os abençoou e lhes disse. Perceba que Deus diz que é para o homem crescer e multiplicar, e que é para o homem dominar a terra sobre os peixes da água, sobre as aves dos céus, e etc. Mas antes dessa ordem, o texto fala que Deus os abençoou e lhes disse. Então é bem provável, eu creio nisso, que essa bênção aqui, a qual o texto está dizendo, é a capacidade que Deus deu ao homem. Então Deus não deu somente o mandato para que ele crescesse e multiplicasse. Deus deu capacidade para que o homem se multiplicasse, para que o homem fosse fértil, para que a mulher pudesse gerar filhos. Então, quando Deus diz assim, governe sobre o mundo, governe sobre os peixes, sobre as aves, Deus deu capacidade, deu inteligência ao homem, para que o homem usasse isso para desenvolver aqui na terra, entendeu? Para trabalhar na terra, para trazer avanço aqui para a terra. E nós já observamos Adão, a gente vê no texto também Adão colocando o nome dos animais. Adão estava trabalhando ali, observando ali a característica de cada animal, né? Identificando o que era um animal selvagem, o que era um animal doméstico. Você está entendendo? E ele foi colocado no jardim para que ele trabalhasse na terra, para que ele cultivasse a terra, para que ele plantasse, para que ele, né? Então, Deus, ele deu essa capacidade ao homem. Tem um texto que eu acho fantástico em Isaías 28, que eu acho fantástico, um texto que fala, vamos ler esse texto aqui. Isaías 28. É um texto que fala da sabedoria de Deus, mas nos traz ensinamentos aqui muito ricos. Veja, Isaías 28, verso 23, diz assim, ó, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia suca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar, ou a espalha na margem, pois o seu Deus assim o instrui, de assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre o caminho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então, esse texto, né, mostra aqui mostra o trabalho do agricultor. Embora a intenção do autor aqui é apresentar a sabedoria de Deus, né? Uhum. Mas veja, ele está usando aqui essa figura do agricultor, dizendo, aqui você tem espécies diferentes de plantação, que ele planta em terrenos diferentes, que ele colhe de maneira diferente, que ele debulha uma diferente da outra. E ele vai dizer o texto aqui no verso 26, ó, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Dizendo que Deus o ensina. Como Deus ensina? De que maneira? De que maneira Deus ensina? Deus se apresentou para o homem e disse assim, pegue o trigo, você vai trabalhar com ele assim, assim, assim. Não. Deus deu essa capacidade ao homem para que o homem dominasse sobre a terra, para que o homem produzisse estudo, né, sobre o solo, sobre a pecuária, sobre qualquer área. Então Deus abençoou o homem com essa capacidade para que o homem colocasse isso em prática, para que o homem desenvolvesse, né, para que o homem tivesse a sua utilidade no desenvolvimento aqui no trabalho aqui na Terra. Então, para que o cristão olhe para o trabalho, ele deve entender, ele tem que começar por aí, sabendo que Deus nos capacitou para que a gente trabalhasse. O trabalho está ligado ao mandato de Deus para o desenvolvimento da terra. O trabalho faz parte da vida do homem no plano de Deus.
Sendo assim, o trabalho é bom, porque tudo que Deus fez é bom. E se Deus deu o trabalho para o homem trabalhar, é porque é bom. Então, o cristão deve olhar para o trabalho como foi algo que ele recebeu de Deus, uma missão para ele cumprir ali, né, o seu trabalho. Seja em que área for, se ele for professor, se ele for médico, se for enfermeiro, se for arquiteto, se for engenheiro. Entendeu? Então, o trabalho foi dado da parte de Deus para o homem. Quando o cristão ele tem uma visão bíblica do trabalho, quando ele entende que, se nós entendermos, conforme eu estou dizendo, conforme a Escritura nos explica, essa visão bíblica, então nós vamos entender também, isso traz algumas implicações, né? Então nós vamos entender que o cristão, ele, de alguma forma, ele está trabalhando para Deus. O cristão, independente do trabalho, se ele é professor, se ele é agricultor, se ele é pecuarista, se ele é vendedor e etc., ele está trabalhando para Deus. Se ele está desenvolvendo alguma atividade que coopera para o desenvolvimento aqui na Terra, se ele está produzindo cultura aqui na Terra, então ele está trabalhando para Deus. Ele pode dizer assim, não, mas eu trabalho para o meu patrão, que é chato. Não. Acima do seu patrão, você está trabalhando no mundo de Deus, você está governando a terra, você está fazendo parte desse plano, desse propósito. Então, quando você tem uma visão bíblica do trabalho, isso traz implicações para a vida do cristão. E a primeira implicação é essa, que o cristão ele deve trabalhar sabendo que ele está trabalhando para Deus e ele deve agradar a Deus no seu trabalho. Nós temos um texto em Efésios, deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 6, deixa eu ler rapidamente esse texto. Efésios capítulo 6, bem aqui o texto. Olha o que é que diz o texto, verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Quer dizer, não, obedeça ao Senhor de vocês, o patrão de vocês, o Senhor, aqui no caso era o relacionamento de escravo e de servo, né? Como a Cristo, ó. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Olha a instrução de Paulo aos Efésios. Aqui ele está instruindo a servos, a escravos que trabalhavam naquela época. Ele está dizendo, ó, não sirva para agradar a vista dos homens, mas trabalhem à vista de Deus. Vocês estão trabalhando para Deus. Então, o cristão deve ver o trabalho como uma obra magnífica que Deus chamou ele para desenvolver aqui na Terra. Então, ele deve saber as implicações da visão correta do trabalho. É essa. Primeiro, o cristão saber que ele está trabalhando para Deus. Ele está trabalhando no mundo de Deus, que Deus criou. Segunda implicação que traz quando você tem uma visão adequada do trabalho é que o trabalho do cristão ele tem que ser lícito. Ele não deve se envolver com questões ilícitas ou imorais. Então, se ele é um cristão e se ele trabalha, né, para Deus, ele tem que trabalhar numa coisa honesta. Né? O camarada não pode dizer, eu estou trabalhando para Deus aqui, vendendo drogas. Vendendo drogas, por exemplo. Eu estou aqui desenvolvendo. Não, se ele está desenvolvendo, um cara está vendendo droga, ele está acabando. Né? Então, essa é a segunda implicação. Outra implicação que a gente poderia tratar também é que o cristão, ele, por ter uma visão bíblica do assunto, de que ele trabalha desenvolvendo o mundo e o mundo é de Deus, e ele trabalha para Deus, logo, a motivação do seu trabalho tem que ser a glória de Deus. Ao contrário do ímpio que trabalha para ficar rico, ao contrário do ímpio que trabalha para ter mais do que os outros, ao contrário do ímpio que trabalha com motivações ímpias, com motivações erradas e antibíblicas, o cristão ele deve trabalhar para a glória de Deus. Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, inclusive o trabalho. Então o cristão ele tem que ser exemplo. O cristão ele tem que ser o trabalho do cristão tem que ser diferente do trabalho do ímpio, porque
O cristão, ele não deve trabalhar em vista de agradar os homens. Ele tem que trabalhar para a glória de Deus. Ele não deve trabalhar assim. Ele deve ser melhor no que ele faz. Ele deve ser melhor do que ele é, do que ele foi. Né? Ele não tem que ser melhor para competir com os outros. Mas ele tem que ser melhor cada dia, buscar se aperfeiçoar e ser melhor, porque ele está fazendo isso para Deus. Ele está fazendo isso para a glória de Deus. Ele tem que entender que o patrão dele mesmo, né, com relação ao desenvolvimento aqui na Terra, é Deus. Mais que ele tenha um patrão aqui, um homem, né, mas Deus está vendo como ele está produzindo, como ele está trabalhando. E ele glorifica, ele tanto pode glorificar Deus ali com o seu trabalho, como ele pode envergonhar o Evangelho. Entendeu? Coisa feia é quando um cristão faz um trabalho de qualquer jeito, não se preocupa, dá prejuízo para o patrão, não tem cuidado com as coisas, não faz de qualquer jeito, trabalha de modo relaxado e as pessoas olham e dizem assim, ó, é um cristão, devia dar bom exemplo. Então veja, essa pessoa não tem ainda a visão adequada ou se tem, está negligenciando, entendeu? Da nossa vocação para o trabalho. Ok. Alisson, então por que às vezes parece que o trabalho ele traz uma impressão, ele parece que é um castigo, né? Eu acho que é o que a maioria das pessoas pensam isso, né? O enfado, né? Um fardo. Vou pra guerra hoje quando acordar. É guerra. Não olho como deve ser olhado biblicamente. Né? Por que isso? Tô entendendo, né? Porque que... Vamos lá. Trabalho, a gente tem que entender que o trabalho foi uma bênção, é coisa boa, foi Deus que deu ao homem, né? Agora, de fato, às vezes você pode ter esse sentimento, né? Embora quando você faz o que você, mesmo fazendo o que você gosta, que você veja um mecânico, né? Vamos pegar o construtor, né? Quando ele está construindo, que vai ver na casa, ele sente aquela satisfação, né? Sente, eu sou vendedor e eu tenho prazer no meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de vender, eu gosto de atender meus clientes. Mas mesmo assim, mesmo você fazendo o que você gosta, né? Aquilo que Deus te deu talento para fazer, te deu dons, capacitou você para fazer, mesmo assim, às vezes você sente um pouco de dores, por assim dizer, né? Isso acontece por causa do pecado, por causa da queda do homem, né? Nós temos que entender que nós estamos trabalhando aqui a respeito do trabalho no estado original de criação do homem, né? Esse enfado que muitas vezes a gente sente, esse que, entre aspas, né? Aparentemente seja um castigo, né? Isso. Adão não sentia isso, porque Adão não tinha a presença do pecado. Mas o pecado, ele distorceu não somente a questão do trabalho, né? Ele também trouxe prejuízo para os outros mandatos. Todas as áreas. Os outros mandatos também, o mandato espiritual, o mandato social, né? Veja o que aconteceu dos relacionamentos. Já na segunda geração a gente vê Caim matando Abel, seu irmão. Isso é o que? A distorção do mandato. O mandato espiritual também, né? Já na segunda geração a gente vê Caim oferecendo ali um culto que não agradou a Deus. Deus rejeitou Caim a sua oferta. Então veja, o pecado também trouxe prejuízo no mandato espiritual, no mandato social e também no mandato cultural. Nós podemos perceber isso aqui no capítulo no capítulo 3 de Gênesis, depois da criação, nós vemos a queda do homem, né? O homem caiu no pecado. E nós acreditamos na depravação total. O que queremos dizer por isso? Queremos dizer que o pecado atingiu todas as faculdades do homem. Então, se o pecado atingiu todas as faculdades do homem, então tudo que o homem faz, em toda área que o homem atua, vai ter ali a mancha do pecado trazendo prejuízo. Isso do pecado vai dar. E nós vemos claramente aqui no verso 17, né? Quando Deus, depois que o homem cai, Deus vai até ali no jardim, Deus vai estabelece ali um tribunal, ali um julgamento, Deus vai trazer ali a punição, né? Ali também Deus anuncia a promessa do evangelho ali.
E nós observamos que Deus fala com a serpente, depois fala com a mulher, depois fala com Adão. E ele vai dizer assim no verso 17, capítulo 3. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, veja que Deus foi gracioso com o homem, porque Deus podia nem voltar mais para o jardim, porque o homem havia quebrado o pacto, o acordo, a aliança que Deus fez com ele. Mas Deus, graciosamente, Deus vai até o jardim. Aqui, nós vemos aqui uma palavra de juízo, mas essa palavra de juízo também está misturada com palavra de graça, né? Porque Deus vai dizer, olha, a terra vai continuar dando sustento para você, você vai continuar comendo, né? A mulher pecou, mas você vai ter descendentes, então é graça também. Mas nós vemos aqui que há uma punição, a punição do pecado trouxe prejuízo para o homem. Deus vai dizer, você vai comer do suor do seu rosto. A terra agora foi amaldiçoada por tua causa. Né? Ela vai produzir cardos e abrolhos. Você vai comer do suor do seu rosto. Então veja que ficou mais difícil o trabalho. E isso por causa do pecado. Você está entendendo? É como que assim, o que você produzia em um dia, por exemplo, né? Depois do pecado, o trabalho ficou mais penoso, né? O trabalho ficou menos produtivo, menos produtivo. Então, é, o que você produzia em um dia, você produz em 2, em 3, né? Por causa das consequências do pecado. Então, quando nós sentimos esse sentimento aí que foi falado, nós devemos entender que isso foi por causa da queda, que isso foi por causa do pecado. Agora, nós também devemos entender que nós não somente caímos, nós somos redimidos. Você está entendendo? Então, de que forma a redenção nos ajuda? A redenção não organiza a nossa mente, a nossa cosmovisão, para que a gente volte aos princípios originais, sabendo que eu trabalho para Deus. Se eu trabalho para Deus, eu glorifico a Deus com o meu trabalho, então eu devo fazer aquilo com prazer, entendeu? Porque eu estou fazendo para Deus. Se eu fui redimido, se Ele me resgatou, se Ele não me deixou em meu pecado, então o que agrada o meu Senhor? É eu fazer o trabalho para Ele. Então, eu estou trabalhando para Deus, eu estou glorificando o Senhor. Então, se o crente ele trabalha para a glória de Deus, ele vai ter prazer naquilo que ele faz. Então, a redenção ele traz isso, resgata esse sentimento. De modo que o cristão ele não deve ser levado por esse pensamento que o trabalho é penoso, que o trabalho... Não, é uma oportunidade de você servir a Deus. Eu vou repetir aqui o que eu já falei em outros vídeos. O exemplo de Lutero, que quando um sapateiro procurou Lutero e disse assim, o que devo fazer para servir melhor a Deus, né? E ele esperava que Lutero dissesse, deixe lá a sua sapataria, vá para o mosteiro. Mas Lutero disse, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Entendeu? A visão de Lutero era a visão bíblica com relação à questão do trabalho. É assim que nós devemos entender. E se a gente fizer isso, pensar, tiver a nossa visão bíblica, né, corrigida, nós vamos ter prazer no trabalho que a gente faz. Alisson, indo para a nossa última pergunta, com base no que você acabou de falar, nós podemos olhar para o trabalho e ver que o trabalho pode ser considerado, pode ser visto como uma vocação? Sim, sim. Não só pode, como é. Né? Na verdade, quando nós falamos de vocação, a ideia é ministerial. Né? Deus só chamou homens... Ou para pregar ou para cantar na igreja? Deus chamou homens para pregar, para ser um ministro do evangelho. Né?
E nós pensamos que Deus só tem essa vocação. Deus só chamou o homem para... Você vê dessa forma. Isso foi... Acredito que isso é uma ideia romana, né? Essa ideia de supervalorizar essa questão da vocação, do ministério, né? E não ver o trabalho, as outras profissões, né? Como vocação. Isso é uma visão errada. Eles davam como um castigo o trabalho na igreja romana, né? Como um castigo. Você tem que entender que, da mesma forma que Deus chamou uns para ser ministros do evangelho, Deus chamou uns para ser pregadores, Deus chamou outros, né, para serem diáconos, né? Deus chamou pessoas para servir no ministério da igreja, para servir a sua igreja, né, na sua função. Mas Deus chamou pessoas para ser médico. Deus chamou pessoas para ser engenheiro, para ser arquiteto. Desculpa te interromper, Alves. Tem um texto lá em Êxodo que eu acho muito fascinante, que fala que Deus ele encheu Bezalel do seu espírito, dando a ele a habilidade para trabalhar com pedras, com ouro, né, com metais. O texto é interessante ver que Deus encheu do seu espírito para ele fazer isso. E veja, Lindo isso. Deus separou eles, né? Chamou eles, aquilo não é uma vocação, para que eles trabalhassem na construção ali do tabernáculo, entendeu? Então Deus tem vocação, o trabalho é vocação, e Deus ele não somente chama pessoas para trabalhar em... Imagine se todo mundo só tivesse uma vocação de ser pregador do evangelho, e os médicos? Né? E os enfermos, como era que ia ficar sem os médicos? Sem os professores e os alunos, os nossos filhos? Justamente. Né? E como ficaria as rodovias, as casas, né? Sem cada profissional da sua área? Então Deus, ele dá dons, ele dá talento a cada um para que ele se desenvolva naquela área, entendeu? E ele faz isso com todos. Isso é graça comum, isso vem da graça comum. Se nós observarmos no texto de Gênesis, já no capítulo 4, quando Moisés está tratando ali da genealogia de Caim, ele está falando de alguns filhos de Caim, nós vamos ver ali nós já vamos ver ali em Caim a construção de uma cidade. Você está entendendo? Nós vamos ver ali nos seus descendentes uns que habitavam em tendas, você já vai ver ali a tenda de morar, você já vai ver ali a questão de instrumentos, ele vai citar acho que 2 instrumentos musicais que eles fizeram. Você vai ver ali homens que trabalharam com metais, você já vai ver ali a metalurgia sendo desenvolvida, você vai ver a questão da pecuária, da agricultura, já desde Adão. Você está entendendo? Você vai ver que Abel, ele era criador, ele trabalhava e desenvolvia o seu trabalho na criação de ovelhas, de gado, o que quer que seja. E Abel, ele era agricultor, e Caim era agricultor. Então, veja, um trabalhava em uma área, o outro trabalhava em outra. Então, isso é graça comum, que Deus dá dons, né? Deus compartilha com as pessoas para que eles desenvolvam. Então, se eu sou um cristão e eu fui chamado para ser um professor, eu devo exercer, aquilo é a minha vocação. Deus me chamou para ser professor, para ser um professor de português, de matemática, de qualquer ciência. Eu devo ensinar para os meus alunos aquela disciplina que eu ensino, a área que eu fui formado e tal. Eu devo fazer aquilo para a glória de Deus. Eu devo fazer aquilo visando a glória de Deus, sabendo que eu estou trabalhando ali para Deus. Se eu fui chamado para ser um arquiteto, para um engenheiro, do mesmo jeito. Se eu fui chamado para ser um enfermeiro, um médico, eu devo cuidar das pessoas com todo o cuidado possível, com todo o amor. Por quê? Porque eu estou fazendo ali, né, para o bem daquela pessoa, mas além disso, para a glória do meu Deus, para agradar o meu Senhor. Então, não se pode conceber a ideia de vamos lá, um enfermeiro cristão que trata mal as pessoas, que faz um trabalho de qualquer jeito, ou qualquer outra profissão. Ele tem que entender que ele foi chamado para Deus. Da mesma forma que um ministro glorifica a Deus e trabalha, né,
ali estudando a palavra, se dedicando sobre a escritura, interpretando a Bíblia, ensinando, instruindo o povo, aconselhando, do mesmo jeito que ele glorifica a Deus ali, o professor glorifica a Deus exercendo, né, de forma correta, de forma que glorifique a Deus o seu trabalho. Então, o trabalho é sim uma vocação. Eu posso dizer, Deus me vocacionou para eu ser um vendedor. Essa foi a vocação de Deus para a minha vida. E outro problema que eu lembrei, Alisson, é que as pessoas ainda dividem a ideia do secular e sagrado. Se você perguntar, tu fala o que da vida? O camarada diz assim, olha, no meu trabalho espiritual, no meu trabalho santo, sagrado, eu sou diácono na igreja. Agora, no meu trabalho secular, na minha vida secular, eu sou pedreiro. E não existe vida secular, nós estamos no mundo de Deus. Nós devemos viver para Deus. Tudo o que fazemos, repetindo o que Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Entendeu? Então, se eu sou músico, eu devo fazer música para a glória de Deus. Eu não devo fazer música que vai denigrir a imagem do homem, a imagem de Deus do homem, a imagem da mulher, né? Com muita música a gente vê hoje. Entendeu? Então, tudo que a gente tem que fazer para a glória de Deus. Spurgeon, ele disse que não existe secular e sagrado na vida do cristão. Ele disse que toda a vida do cristão é sagrada. Então, tudo que o cristão produz, tudo que o cristão faz, aquilo ali deve ser sagrado, deve glorificar a Deus. É isso mesmo. O cristão ele deve pensar dessa forma. Então, você, cristão, que nos assiste, reflita sobre essas verdades e pense direitinho a respeito do seu trabalho. Não fique reclamando do seu trabalho, murmurando. Não, veja o seu trabalho como uma oportunidade que Deus deu para você, para que você sustente a sua família com dignidade, para que você coloque o pão na sua mesa. Na verdade, aquilo é um instrumento de Deus para colocar o pão na sua mesa. Veja que com o seu trabalho você tem oportunidade de servir a Deus, de glorificar a Deus. Talvez você esteja pecando, né? Interpretando o trabalho de outra forma e fazendo de qualquer jeito. Então, a minha oração nesse momento e o meu desejo é que você tenha uma compreensão bíblica correta a respeito do trabalho e que de fato você trabalhe, desenvolva o seu trabalho para a glória de Deus. E as pessoas acabam percebendo isso. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida através desse vídeo. Essa é a primeira parte do vídeo. Nós iremos fazer a segunda parte, tratando ainda sobre esse mesmo assunto, sobre o trabalho, né, e o cristão. Então, acompanhe o nosso próximo vídeo, siga-nos, a gente aí no canal e fique ligado até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe e um forte abraço. Até mais.